Vamos falar agora de uma ferramenta bem interessante aqui, que é o Dino Virtual. O que ele faz? Então, abrindo ele aqui, a gente consegue fazer alguns cálculos prévios para justamente ter uma ideia do quanto a gente vai poder editar. Isso aqui é uma ferramenta para quem realmente é iniciante, para quem não tem nenhuma ideia de como começar um projeto, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que estar ciente é o seguinte: qual modelo de veículo a gente vai conseguir fazer? A gente tem alguns aqui, como o Bosch EDC16, 17, EDC7, tá? Então, ele não contempla todos os sistemas, é óbvio, né? Mas vamos fazer aqui como se fosse o projeto da Amarok novamente, que é um EDC17, utilizando aqui esse padrão, tá? Que é o módulo EDC17. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui são alguns inputs importantes, né? Como, por exemplo, torque máximo, RPM máximo, né, no torque, né? Potência máxima e RPM máximo na parte de potência. Isso aqui eu consigo na ficha técnica do veículo, então você tem que ter em mãos a ficha técnica para colocar esses inputs aqui. Ou, entrando aqui, eu tenho aqui o sistema de detalhes do projeto, eu posso dar uma olhadinha aqui só para a gente ter uma ideia, ó. Então ele vai trabalhar aqui com 180, 420, está correto, só que 4.000 RPMs e 1.500 RPM, em torno disso. Aí eu tenho aqui os padrões de trabalho que eu quero que eu possa chegar com um Stage 1 ou Stage 2, né? Por exemplo, Stage 1 eu posso trabalhar com até 220 cavalos aproximadamente, tentando chegar ali em 485 newtons, ou 245 cavalos a mais ou menos 520. Então, vou trabalhar com um projeto Stage 1 aqui. Mas o ponto importante é primeiro aqui a gente colocar os inputs corretos, as entradas corretas. Então, vamos lá. 420, tá certo, mas aqui seria 1.500. Aqui seria 4.000. 180, tá correto. Agora o objetivo. O que eu quero? Qual é o objetivo de torque aqui? Torque desejado, potência desejada. O torque desejado eu vou seguir mais ou menos aí o que o sistema colocou como padrão. Vamos colocar 490 aqui, ó. E a potência desejada, 220, tá ok. A rotação de pico aqui mantém em 1750 e vou calcular. Quando eu faço o cálculo, olha só que legal, ele já me mostra aqui alguns inputs importantes, alguns mostradores interessantes, como qual é ali o torque sugerido, enfim, né? Classificação, trabalhando com Stage 1. Eu posso ver no dinamômetro aqui uma curva, logicamente não é a curva real, tá? É uma estimativa, tá, pessoal? Uma ideia de como pode ficar. Só que para ficar nisso aqui, claramente, eu dependo de muitos fatores que fogem, né, do meu controle, como temperatura, como pressão do ar, enfim. Mas a ideia, a proposta é essa. A gente tem uma curva muito parecida com essa aqui. E eu posso também ver o guia. Esse guia aqui me mostra, né, ponto a ponto de quanto eu vou editar, né? 15% em tal mapa, 17% em outro e assim por diante. Então essa parte aqui do Dino virtual, ela serve muito bem para quê? Para aquela pessoa que não quer usar o Modx Pro, por exemplo, com todo o fluxo dele. Eu não quero comprar Modify, não quero comprar nada. Eu quero usar só essa parte aqui de aprendizado. Ótimo, pode usar tranquilamente. Só que se você quiser usar o fluxo todo, aí isso que é legal. Você vai aplicar isso aqui no editor. Não é, pessoal, ouça bem, tá? Não é que ele vai aplicar automaticamente essas mudanças. Ele vai aplicar esse conceito de edição no editor para a gente fazer a mudança já com um guia de trabalho ali. Então não é uma calculadora automática. Eu vou mostrar para você aqui corretamente como que usa ela dentro do ModX Pro. Vamos lá. Eu vou carregar o BIM normal, tá? BIM da Amarok original aqui. Vai fazer todo aquele fluxo que você já conhece. Fazer a análise do arquivo, já localizou aqui, beleza, vamos lá. Ele já vai buscar também o modfile apropriado. Ao buscar, a gente já seleciona ele aqui, vamos usar. Maravilha, eu vou, botão direito, abrir todas as categorias. Então, olha só que legal. Do mesmo jeito que você já viu, a gente já está com o projeto pronto aqui. Só que tem um detalhe, ó. Onde está escrito aqui sugestão, nenhum ajuste sugerido para essa categoria, é aqui que vai entrar a informação do Dino virtual para a gente poder fazer o remap conforme a orientação dele. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos voltar no Dino virtual. Ó, já estou com o cálculo pronto aqui.
Agora eu vou aplicar no editor. O que vai acontecer? Ó, no momento que eu aplicar no editor, aquela sugestão ela vem, tá vendo? Ó, ainda não veio porque a gente vai abrir o mapa, vai carregar o mapa aqui, mas olha só, eu vou fechar as categorias. Tá vendo que já tem uma marcação diferente no nome das categorias? Tem uma marcação laranja aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessas categorias aqui é onde eu posso mexer seguindo a sugestão do editor, seguindo a sugestão do Dino Virtual. Por que não apareceu nada aqui ainda? Porque eu vou fechar e vou abrir agora os mapas com a sugestão já aplicada. Então vamos lá. Mapa de limitador de torque. Eu vou pegar esse aqui, ó. Olha lá que legal, já apareceu aqui, tá vendo? Ó? Sugestão, aumente 16.7 na zona entre 1730 e 1530. Então, se eu clicar aqui na zona, ele vai selecionar a área que ele está recomendando. Outro ponto importante, lembra que a gente tinha que ficar colocando o valor aqui? Agora não precisa, ó, já está lá, 16.7. Então, ele já direcionou para você que nos mapas de torque, é interessante você trabalhar com 16,7%. É isso. Se eu aplicar aqui, ele já vai mudar automaticamente para o valor já setado ali. Se eu salvar, aí eu vou salvar nos demais mapas aqui para continuar o projeto. Então agora, lógico, né, ele não vai marcar para você cada mapa que você tem que editar. Por quê? Tem mapa que não vai poder colocar 16,7. Por exemplo, aqui, ó. Nesse limitador de torque. O valor dele é 350, mas por que ele é tão baixo assim? Porque ele é um limitador de torque que entra quando há algum tipo de recover, fallback ou proteção. Então eu vou manter ele 350. Limitador de partida, não tem muito sentido eu mexer aqui. Então, embora ele dê a sugestão aqui, mas não é necessário mexer nesse mapa. Esse limitador de torque aqui, ó, 480, ele está bem perto do... Ele está, na verdade, até menor do que o limite que eu quero, que é 490. Então, esse cara aqui, eu vou aplicar os 16,7. Entendeu? Então, é isso. Esse é o ponto que... Opa, não salvei ele, ó. Vamos lá. Vou aplicar, vou salvar e não vou aplicar nos outros mapas. Por enquanto, não vou. Então, esse é o ponto. Você tem que saber, obviamente, os mapas que você tem que editar para que os 16,7% façam sentido. Porque eu não vou precisar aumentar todos eles aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é o mapa de limitador de torque por pressão atmosférica. Vou aplicar nele aqui. Olha lá, selecionou tudo, apliquei, salvei. Agora, torque por marcha, ó, ele bate 3.000 newtons. Tem sentido eu aumentar nele mais 16,7? Não tem sentido nenhum. Então, é isso. O objetivo do Dino Virtual é mostrar para você, pelas categorias, quais mapas merecem receber a sua atenção para editar a sugestão que ele colocou aqui. Se vai realmente ser necessário ou não, aí cabe a você definir pelo conhecimento prévio que você já tem. Vamos ver aqui, ó, avanço de injeção. Ó, ele me pede para aumentar em torno de 0,9. Em qual área? Nessa área aqui. Então eu vou selecionar e vou aplicar. Salvar. Aí, como aqui eu estou trabalhando em valor absoluto, veja que não é mais porcentagem, é APMS, então é valor absoluto. Então, se eu for fazer isso aqui, obviamente eu tenho que salvar ele como absoluto, né? Vamos lá. Então, pega aqui. Vamos fazer de novo, ó. Vem aqui, volta original. Aí você vem, aplica. Aí aqui que é o pulo do gato, ó. Não é percentual, é absoluto em todos esses mapas aqui, porque são mapas iguais. Aí os que ficaram em branco é porque eles não têm o mesmo tamanho. Você vai entrar neles aqui, selecionar a área, aplicar e pronto, né? E aí você vai fazendo a edição. Aqui também, ó, limitador de fumaça. Aqui ele está pedindo para a gente reduzir menos 3% nesse trechinho aqui. A gente aplica. Aí, se todos os mapas que ele está correspondendo aqui são iguais, a gente vai lá e aplica também. E assim vai, né? Então você vai vendo as categorias que merecem receber sua atenção e você vai editando conforme a demanda. Quantidade de combustível aqui, por exemplo. Tempo de injeção. Ó, tempo de injeção, ele pede aqui, a sugestão é essa. É nessa área aqui, ele vai aumentar 7,5%. Salvou, já era. Torque requisitado. Limitador de pressão, ele pede para você aumentar sim. Só que tem um detalhe, ó. Como aqui é pressão do reio, é muito sério isso aqui,
Dependendo da célula, se ela já tiver no valor máximo de 1.800, ele não vai aumentar. Então ele seleciona só aquilo que está um pouco abaixo dos 1.800. É uma segurança. E aí você salva aqui e beleza, ele já implementa nos demais, ó, mas sem extrapolar os 1.800. Legal, né? Então assim você vai fazendo. Torque requisitado na aceleração, ele pede para aumentar 15%. Nessa área aqui, simplesmente você vai lá, faz a edição, e aí você já garante. Aqui, ó, ele não pegou a última coluna porque ela tá alta, mas eu vou considerar a última coluna aqui, ó. E vou aplicar também em percentual. E para finalizar aqui a geometria do turbo, ó, ele pede para aumentar nessa região 12,5%. A gente vai fazendo. E aí, lógico, né? Não vou fazer tudo aqui, mas você entendeu a ideia. Então, o Dino Virtual ele serve para isso, justamente para direcionar, para te mostrar sugestões de incrementos. Pessoal, isso aqui é a verdade absoluta? Não. É cálculos matemáticos, a gente criou um sistema aqui para calcular matematicamente, para usar a física real do motor, tudo mais. Só que tem um detalhe, cada motor reage de uma forma e, né, você como mecânico, como entusiasta, como um técnico em injeção eletrônica sabe que coisa mais diferente que nós temos são dois motores iguais. Então lembre-se disso, isso aqui é uma sugestão feita através de cálculo matemático, usando física real do motor. Tem equações de física, de termodinâmica, de tudo que envolve aqui a parte de motor. Mas isso vai realmente funcionar do jeito que você espera, trazendo todo esse resultado? Às vezes não. Às vezes você vai ter que ir lá fazer ajustes mínimos para chegar no resultado que você deseja. Mas isso aqui, posso dizer que é um bom ponto de partida. Para quem nunca mexeu com remap, usar o Dino Virtual, com certeza é um bom ponto de partida para que você coloque valores adequados em zonas ou áreas que realmente são necessárias, e aí você consiga ter aí um remap um pouco melhor, talvez até na primeira edição você já consiga atingir um resultado satisfatório. Depois é ajuste fino que você vai fazendo. Beleza? Então a função matadora que a gente tem aqui é o Dino Virtual, que quando usada em conjunto com o ModX Pro, ele faz toda essa mágica que você viu aqui. Não é uma calculadora automática, mas ele automatiza aí pelo menos todo esse processo de engenharia que você precisaria fazer para chegar a alguns valores importantes aqui e fazer a tua edição, beleza? Então é isso, o Dino Virtual é uma função muito legal que está disponível no ModX Pro e você pode usar, como eu falei, junto do ModX Pro ou não. Se você quiser daí só usar a parte do guia, tá aqui. Você pode simplesmente usar esse guia aqui e fazer no teu editor favorito aí.